Fala, meu parceiro rubro-negro, seja bem-vindo ao canal Wanderson Flá. Vamos estar comentando aí sobre as últimas notícias do Flamengo, né? Tudo que aconteceu em meio ao Flamengo no dia de hoje, nessa segunda-feira aí. Essa semana é uma semana muito importante. Vamos estar enfrentando o Fluminense pelas oitavas de finais, segundo jogo, né? Jogo de volta, oitavas de finais da Copa do Brasil. E quero estar comentando com vocês aí alguns assuntos importantes, entre eles, né? A possível venda do Marinho para o São Paulo, né? Marinho que andou discutindo com a comissão técnica do São Paulo aí, foi afastado do elenco. A gente vai estar comentando sobre isso aqui. É uma sondagem que o Flamengo acabou recusando, né? Não aceitando nem sequer ouvir a proposta aí de um time inglês pelo Matheus França. A possível volta de Arrascaeta aí para o jogo da volta da Copa do Brasil, quinta-feira, segundo jogo da Copa do Brasil, oitavas de finais da Copa do Brasil contra o Fluminense no Maracanã. E também tá falando da sondagem que o Flamengo fez por Renier, né? Ex-atleta do Mengão aí, cria do Mengão, que o Flamengo acabou fazendo uma sondagem. Então, vamos estar comentando logo mais aí. Antes de mais nada, quero te pedir para você se inscrever aqui no canal. O canal é novo, eu criei aqui para que a gente possa formar uma comunidade, né, uma família rubro-negra aqui no YouTube. Então acione o sininho da notificação aí para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, acione o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu postar aqui. E não esquece, deixa o like aí para ajudar o YouTube a divulgar mais e mais nossos conteúdos, beleza? Primeiro assunto que quero estar falando com vocês aqui, galera, é sobre o Arrascaeta, né? A notícia boa aí, o nosso Arrascaeta, nosso craque, enfim, deve estar de volta. O Arrascaeta que tá com um problema aí, cara, no pubis, né? O Pilhado, né? Até falei nos últimos vídeos aí que eu postei aqui no canal. O Pilhado informou que ele tem um problema, além do pubis, tem um problema sério na coxa, né? Então é possível que o Arrascaeta vá parar por um bom tempo para poder tratar desse problema. Mas, segundo informações aqui do Coluna do Flamengo, ele deve voltar aí, nem que seja no sacrifício, né? No jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E diz aqui a matéria Coluna do Flamengo: De Arrascaeta tem feito trabalhos integrais para se recuperar de problemas físicos, lesão muscular na coxa e dores no pubis. A expectativa é que o meio-campista treine normalmente com o restante do grupo até terça-feira, tendo inclusive chance de participar integralmente da movimentação desta segunda-feira. Então, cara, o Arrascaeta tem tudo para voltar contra o Fluminense aí. É essencial, a gente viu como o Flamengo depende desse atleta, né? Digo aqui e repito mais uma vez, o Flamengo não pode passar mais uma janela de transferência, né? Não pode fechar mais uma janela sem o Flamengo contratar um meio campista, cara, um meia atacante na posição ali do Arrascaeta para poder suprir essa necessidade. Desde 2019 o Arrascaeta vem carregando esse time nas costas aí, sozinho ali, sem ter ninguém para revezar com ele na posição dele. Então realmente o Flamengo não pode dar esse vacilo novamente em mais uma temporada, cara. O Flamengo precisa contratar um jogador ali para a posição do Arrascaeta, né? Outro assunto que eu quero estar falando com vocês aqui é sobre a recusa, né? Que o Flamengo acabou recusando uma proposta, uma sondagem aí milionária de um time inglês pelo Matheus França, né? Como diz aqui o Coluna do Flamengo, né? Segundo informações divulgadas pelo jornalista Arthur, a oferta inicial do Arsenal, né? O Arsenal que procurou aí o Flamengo para tentar contratar o Matheus França, foi 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais na cotação atual, tendo metas estipuladas no contrato. Ao saber da proposta do time inglês, o Flamengo acabou rejeitando. Além de não aceitar, a diretoria rubro-negra deixou claro que só negocia o cria do Ninho por 110 milhões. Cara, não sei, cara. Sabe? Minha opinião sobre isso. Eu não sei se não vale a pena vender o Matheus França por 80 milhões. Porque, sinceramente, cara, às vezes eu tenho medo de deixar o tempo passar demais e acabar perdendo de fazer uma boa venda, certo? Para o clube, como foi o caso do Lincoln. O Lincoln, quando subiu para o profissional, teve várias oportunidades de ser negociado e o Flamengo não, só vou vender se for por tanto, e no final das contas acabou que o Lincoln teve que ser vendido aí a preço de banana para um time lá do Japão e deu no que deu, né? A gente sabe como é a história do Lincoln, como foi a história do Lincoln no Flamengo. Então, eu não sei, cara, eu não acho esse Matheus França, esses craques todos, né? É bom a promessa da base, realmente, mas não posso dizer assim que a primeira vez que tiver a oportunidade de vender, já venda, não. Mas tem que avaliar se vale a pena ou não vender o moleque, né? Deixa aqui nos comentários para mim saber a opinião de vocês. Outra coisa que eu quero estar falando com vocês aqui é sobre o Renier, né? Flamengo que sondou o Renier aí para saber como tá a questão do Renier aí para poder voltar ao futebol brasileiro, mas de prontidão o staff do atleta já informou que a prioridade do Renier, que é joia aí do Flamengo, que estava aí com contrato, está com contrato aí pelo Real Madrid, pode ser emprestado novamente, já que o Real Madrid não deve aproveitar o atleta, né? A diretoria do Flamengo, né? O staff procurou o staff do atleta, mas o staff do atleta informou que a prioridade é que o atleta permaneça lá na Europa, né? Então Renier não tem chance nenhuma
de vir para o Mengão agora, né? Galera, tá falando aqui sobre algo muito chato, né, e polêmico também que aconteceu na manhã, no dia de hoje, essa segunda-feira, né, sobre o Marinho, cara, né, a gente não tava esperando por essa, caiu como uma bomba aí o que aconteceu, né, e a gente vai tentar ler aqui a matéria para poder entender exatamente o que aconteceu, né. A verdade é que é o seguinte, o Marinho ele foi punido com multa e afastamento pelo Flamengo, né, e segundo a matéria do Coluna do Flamengo aqui, diz o seguinte: segundo informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, né, sempre ele, e Pedro Ivo Almeida, Marinho se recusou a viajar para o Chile junto com a delegação do Flamengo para o jogo contra o Nublense, né, na semana passada, pela Libertadores da América. O atleta alegou um edema muscular e não quis se juntar à delegação rubro-negra. Vamos lá. O problema é que todos os outros jogadores que relataram dores e incômodos viajaram com o Flamengo. Desse modo, a recusa do Marinho irritou Jorge Sampaoli e a comissão técnica do argentino. Em meio a isso, as partes discutiram e o mais querido optou por punir o atacante com multa e afastamento. De acordo com o comunicado do Flamengo, além de multa, Marinho vai treinar em horário alternativo por tempo indeterminado, ou seja, separado do restante do elenco. O jogador, inclusive, foi cortado da lista de relacionados do jogo contra o Cruzeiro, né, no último sábado. Realmente, eu vi isso aí, né? Então, Marinho perdendo espaço cada vez mais no Flamengo. Inclusive, fala-se que o Flamengo já liberou ele para negociar com o próximo clube aí, e tudo indica que vai ser o São Paulo, né? O São Paulo, que inclusive, né, eu até separei aqui para falar com vocês, a matéria também do Coluna do Flamengo, que diz o seguinte: Marinho e São Paulo alinham questão salarial e a negociação pode ser fechada a qualquer momento. Então, o Marinho deve estar mesmo saindo do Flamengo aí, agora na metade da temporada. Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até o final da temporada, né, de 2023, porém, a partir de junho ele já pode assinar aí um pré-contrato, a partir da metade da temporada. E esse pré-contrato aí, o Flamengo com certeza não vai fazer com que ele permaneça no Flamengo de forma alguma, tendo em vista que a situação dele no Flamengo já está bem desgastada, o que eu lamento muito, né? Porque quando o Marinho chegou no Flamengo, eu via ele com boas expectativas, com bons olhos, eu acreditava que ele poderia fazer um bom papel ali, até mesmo um bom reserva para o Everton Ribeiro, que a gente sempre precisou de ter ali um jogador nessa posição também, né? Mas não foi nada disso, o cara não rendeu, simplesmente teve pouquíssimas oportunidades também, e as poucas oportunidades que teve não jogou bem, então infelizmente deu no que deu. O Marinho dificilmente vai jogar mais pelo Flamengo alguma vez esse ano. Outra notícia aqui, cara, é sobre a omissão dos dirigentes do Flamengo que estão incomodando os jogadores no Flamengo, né? Segundo publicou aqui no Twitter o Guilherme Silva, jogadores do Flamengo estão incomodados com a ausência e falta de atuação do departamento de futebol em episódios recentes do vestiário. Declaração de Filipe Luiz e Fabrício Bruno nos últimos dias deixaram o grupo do elenco ainda mais isolado. Os grupos do elenco ainda mais isolados. Cara, a gente vê que o Flamengo esse ano de 2023 realmente vive bastidores bem conturbados, né? Inclusive a gente vai estar falando no finalzinho do vídeo aqui para vocês sobre a questão que está envolvendo aí Gabigol e Davi Luiz, que eu vou estar lendo junto com vocês também essa matéria, né? Então, realmente os jogadores aí sentindo falta de uma cobrança interna, né? De ter mais, da diretoria ter mais presença no clube ali para lidar com situações como essa, né? Jogadores falando na entrevista, falando coisas que não deve, que você deveria ser interno entre eles ali, e estão expondo as coisas, e o pessoal pelo visto estão preocupados com isso e cobram aí uma postura melhor aí da diretoria do Flamengo em relação a isso, pelo que eu entendi, né? Cara, notícia ruim aqui agora, né? Everton Ribeiro não treina com o elenco e deve desfalcar o Flamengo contra o Fluminense, né? Mais uma baixa aí pro Flamengo, infelizmente. É um jogador também que já está em final de carreira. Realmente, eu acredito que se for para renovar com o Everton Ribeiro, tem que renovar por um ano só, no máximo, né? Não mais que isso. Mas eu também não gostaria de ver ele com a camisa do Corinthians ou com a camisa de outro time no futebol brasileiro, sabe? Mas realmente o Everton Ribeiro não vive um bom momento. Tem se machucado bastante aí, acabou se machucando novamente. E infelizmente é mais uma vez desfalque para o Flamengo contra o Fluminense. Tomara que pelo menos o Arrascaeta volte, né? Para que a gente possa ter pelo menos um pouco de criatividade ali no meio de campo, cara. Já que sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro, simplesmente o meio de campo não existe, né? E uma notícia até de certa forma boa, né? E aí depende do olhar, do ponto de vista de cada um, né? O Alexandro, quem lembra dele? Alexandro, ex-lateral da seleção brasileira, se eu não me engano ele foi revelado pelo Santos, né? O Alexandro jogou aí na Juventus, estava na Juventus inclusive, está na Juventus, o seu contrato termina agora no meio do ano, e o Flamengo pode contratar o Alexandro, né? Lateral da Juventus aí, como diz a matéria do Coluna do Fla também. O vínculo do Alexandre com a Juventus vai até o dia 30 de junho.
e por estar fora dos planos da diretoria do clube italiano, o jogador aguarda proposta para definir o futuro. Entretanto, o lateral esquerdo foi procurado aí pelo Lille da França e pelo Olympiacos da Grécia e recusou a sondagem dos times. Com isso, o Flamengo começou a trabalhar nos bastidores para tentar a contratação do atleta. As informações são do torcedores.com. Cara, diz aí, torcedor flamenguista, diz aqui nos comentários, o que vocês acham da vinda do Alexandre, né? Alexandre, que é um jogador aí que não é mais tão jovem, né? Perdendo espaço na Europa aí, alguns times querendo contratar ele, mas futebol mais menos visível do que o futebol italiano. Ele está pretendendo voltar para o Flamengo. Aliás, está pretendendo voltar para o Brasil e quem sabe aguardando aí uma proposta do Flamengo, né? Tudo indica que o Flamengo deve se reforçar agora na metade da temporada e, no meu ver aqui, seria uma boa contratação, até porque o Filipe Luiz está encerrando sua carreira provavelmente aí no final do ano e vai ficar aí só o Ayrton Lucas de lateral esquerdo. E se o Ayrton Lucas não for vendido agora no meio do ano também, porque deve chegar a proposta para ele, tendo em vista que ele é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Então deixe sua opinião aqui nos comentários para mim saber, né? O que é que você acha, torcedor rubro-negro? Alexandre é uma boa pro Flamengo? Tá comentando aí o último assunto aqui do vídeo com vocês, antes de encerrar, galera, sobre o elenco do Flamengo rachado, né? Gabigol e Davi Luiz têm rixa em 2 grupos internos no Flamengo. Isso aí, cara, é uma coisa muito séria, mas porém que em momentos ruins do Flamengo sempre costuma aparecer essas conversas, né? Quando tá tudo bem, como o ano passado, por exemplo, Gabigol e o Davi Luiz estavam no clube, mas não tinha notícia de rixa, né? Esse ano o Flamengo tá mal das pernas, jogando ruim, e tudo estão fazendo aí para poder gerar polêmica, né, dentro do Flamengo, gerar racha do grupo aí. Mas vamos estar olhando aqui novamente, lendo aqui a matéria do Coluna do Fla, né, que diz aqui o seguinte: os climas no bastidor do Flamengo não está nada legal. Mediante a falta de regularidade do clube nos resultados, a tensão em alta faz parte também do dia a dia rubro-negro. Desta vez, o elenco do Fla sofre com divisão em 2 grupos. Além disso, Gabigol e Davi Luiz não têm o melhor relacionamento possível, conforme a informação do jornalista Vender Casagrande. Cara, complicado, cara. É complicado. Tem que se ajeitar, tem que se organizar, o time tem que se unir para poder virar esse jogo, essa maré alta que o Flamengo tá tendo que atravessar, cara. Sabe? Porque senão não vai, velho. Senão não vai. É complicado, né? Uma notícia ruim atrás da outra. Tomara que já chegue logo aí o meio do ano para que possa chegar novos jogadores no Flamengo, para a gente melhorar esse clima no Flamengo, ter uma disputa ali por posições melhor, para que o Flamengo possa virar essa chave do meio do ano para frente, porque até agora, cara, do início do ano para cá até o meio do ano tá sendo complicado. Meu parceiro rubro-negro, é isso. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo, me ajuda aí a bater essa meta de 1000 inscritos. Tamo junto, saudações rubro-negras.